Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam se sentindo muito bem. Gente, vocês nem imaginam o rolê que foi fazer esse vídeo. Porque além de eu ter sujado a minha mão, que a minha mão tá suja, eu peguei um pau para colocar a câmera em uma mini árvore cheia de espinho só para gravar para vocês. Sério, olha o que eu faço por vocês, pelo amor de Deus. Podia me machucar aqui com espinhos, mas mesmo assim eu falei, não, hoje é dia de desafio, eu preciso gravar esse vídeo para elas. Bom, gente, então se vocês estiverem escutando o áudio um pouco meio distante, é porque eu coloquei a câmera na árvore, ok? Então, enfim, eu espero que vocês estejam conseguindo me escutar normalmente, eu espero que vocês estejam conseguindo me ver normalmente. E eu queria muito poder gravar aqui fora. E eu acho que tá dando um eco aqui. E eu tô ficando assim, meio. Não chateada. Mas quando eu gosto de gravar sozinha. E eu fico um pouco incomodada quando tem outras pessoas me olhando, sabe? Eu fico um pouco incomodada. Mas eu vou tentar ao máximo gravar aqui, me concentrar pra falar pra vocês. E, gente, olha como que eu estou hoje, meu look Nova York Times, da capa da Vogue. Acho que vocês não vão conseguir ver. Olhem aqui como eu sou estilosa. Gravando, gente, de chinelo e de meia. Aqui, decidi vir aqui para um lugar porque eu tava com tique. Eu não gosto muito de gravar vídeos em lugares muito fechados. Eu prefiro gravar vídeos, às vezes, em lugares abertos. Então, vou começar a entrar num diálogo aqui com vocês, que eu já tô um pouco tensa. Porque, enfim, hoje eu tô com rinite também, tá? Minha rinite tá um pouco atacada. E eu tô espirrando desde cedo, gente. Desde cedo eu tô espirrando. E meu peito tá um pouco dolorido, de tanto que eu tô espirrando. Meu nariz tá um pouco dolorido, ardendo, de tanto que eu tô espirrando. Mas, enfim. Então, seja muito bem-vinda ao Guia para o Sucesso da Sua Vagina. Hoje eu não vou poder ficar me movimentando muito, porque eu coloquei a câmera aqui na árvore. Então, espero que vocês foquem mais aqui hoje no conteúdo, tá? Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês alguns erros que nós, mulheres, podemos cometer ao longo da nossa vida em relação aos cuidados com a nossa saúde e com a nossa região íntima, tá bom? Bom, hoje eu trouxe tópicos aqui para falar para vocês, porque de verdade, esses tópicos aqui para mim são os principais. Então aqui eu quero compartilhar 9 erros que talvez você possa ter, talvez você possa estar cometendo ou talvez não, tá bom? Gente, vocês acreditam que eu estou vendo uma nuvem com formato de coração? É sério. Eu não sei se é viagem minha, mas é uma nuvem com formato de coração. Mas enfim, vamos lá. Bom, gente, o primeiro erro que eu quero compartilhar com você, se talvez você faça isso, saiba que faz mal para sua saúde, tá? É prejudicial. O primeiro erro é você usar sabonete em barra na sua região íntima. Você usar sabonete em barra quando você for tomar banho. Por quê? Porque, gente, o sabonete em barra, ele é muito alcalino e ele faz com que a nossa região íntima fique ressecada. Não só a região íntima da mulher, mas a região íntima do ser humano, do homem também. Então, é fundamental que você entenda isso, que o sabonete em barra, ele contém um pH completamente diferente da nossa região íntima. O segundo erro que eu quero compartilhar com vocês é a questão da ducha vaginal. Eu vejo muitas mulheres falando pra mim que elas têm o costume de fazer ducha vaginal, e até tem alguns acessórios que são muito vendidos por aí. Mas a verdade é que não faz bem, você tá eliminando os lactobacilos, você tá eliminando as suas bactérias que são do bem. Porque as bactérias que são do bem, elas moram no canal vaginal. E o seu canal vaginal, existem micro-organismos que moram aí, que estão aí para te ajudar. E quando você faz ducha vaginal, você remove esses lactobacilos, esses micro-organismos do bem que estão aí para te proteger, e você fica suscetível a infecções. Então, se eu fosse você, de verdade, eu parava de fazer ducha vaginal, porque faz muito mal para a saúde da mulher, tá? Outro erro que eu quero compartilhar com vocês, gente, é a questão de dormir de peça íntima. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é completamente diferente do corpo do homem. Então, a gente precisa entender que os nossos cuidados são diferentes. E é fundamental que você entenda que a sua região íntima, ela precisa ventilar.
E se você usa peça íntima para você dormir de peça íntima, você pode pegar infecção. Principalmente se você é mãe, se você tem filhos, é sempre importante que você entenda que se você estiver na sua casa, é bom que você fique sem peça íntima, tá? Porque senão você acaba ficando suscetível a ter infecções na região íntima. Gente, eu tô achando super engraçado estar fazendo esse conteúdo pra vocês, porque eu tive que colocar um trem aqui em cima de uma árvore com espinho, sujei a minha mão e eu ainda fico mais incomodada quando tem pessoas me olhando. Aí que eu fico meio incomodada, sabe? Mas eu vou tentar ao máximo focar aqui no conteúdo, porque você que é importante. Eu tô preocupada aqui com você, com esse conteúdo, tá? Então, o intuito de trazer esse vídeo é para você parar de cometer erros, porque eu percebo que muitas mulheres, elas cometem erros e muitas vezes elas não buscam melhorar, né? Porque uma coisa é a gente cometer erros, outra coisa é a gente cometer os mesmos erros durante a nossa vida inteira. Então, existe uma diferença. E eu acredito que isso é questão de amor próprio, sabe? De você se preocupar mais com o seu corpo, com a sua vida, com a sua saúde. Isso é fundamental. Então, eu acredito que o foco da nossa vida tem que ser naquilo que a gente pode fazer pela gente, pela nossa própria vida, tá? Outro erro comum que eu percebo que muitas mulheres cometem é a questão de usar produtos duvidosos na região íntima. O que significa isso? Você usar sabonete líquido, desodorante íntimo, você usar produtos que são de marcas duvidosas. Por quê? Porque eu acredito que o nosso corpo, ele é sagrado, ele é divino. Então, se você não tem esse respeito com o seu corpo, você compra qualquer produto, qualquer marca e usa na sua região íntima, é porque você não está se valorizando o suficiente. Porque é a sua saúde que está em risco, que está em jogo. Então, muitas mulheres relatam que já usaram produtos duvidosos na região íntima e elas tiveram alergias, enfim, deram uma crise alérgica na região íntima. Por quê? Porque você está usando produtos duvidosos. Você está consumindo marcas que não são tão seguras quanto você pensa. Então é sempre importante você estar atenta a isso. Principalmente se você tem mãe, se você tem família na sua casa, se você tem outras pessoas que moram com você, fique ciente disso, que é consciência. Você usar uma marca segura para cuidar da sua saúde, ok? Como um todo. Então, esse é um dos erros que eu vejo muitas mulheres cometendo. Elas consomem marcas muito duvidosas e eu acredito que isso é aí que existe o problema. Porque, de repente, nesses produtos podem ter derivados químicos, podem ter componentes cancerígenos, e isso pode afetar a sua saúde e prejudicar a saúde das pessoas que você mais ama nessa vida. Então é importante que você se atente a isso, ok? Outro erro comum que eu percebo que muitas mulheres cometem, gente, é não ir ao ginecologista. Eu acho fundamental na nossa vida a gente se preocupar com quem somos, com a nossa vida, com a nossa saúde. Eu acho isso fundamental. Se você é uma pessoa, se você é uma mulher, que você não tá focando na sua saúde, é porque você não se ama, você não dá a mínima pra você. Porque a partir do momento que você se preocupa com a sua saúde, você se preocupa com o seu bem-estar, você vai sim se preocupar em ir ao ginecologista sempre que possível, você vai sim se preocupar em melhorar a sua saúde, em buscar ser uma pessoa mais saudável. E se você não faz isso por você, lamento te informar, ninguém mais vai fazer isso por você. Então é fundamental que sempre que possível você vá ao ginecologista, busque sempre cuidar de você, se colocar em primeiro lugar, ok? Sei que você tem vários papéis, sei que você tem às vezes casa para cuidar, às vezes você tem filhos, às vezes você tem pessoas que você ama que precisam da sua atenção. Mas se você não estiver saudável, se você não estiver se sentindo bem, com saúde, você não vai conseguir cuidar das pessoas que você mais ama na sua vida, tá? É muito importante te dizer isso. Então, um dos erros é você não ir ao ginecologista, você ficar adiando muito, tá bom? Sempre que possível, vá ao ginecologista, faça os seus exames. Enfim, eu acredito que você tem que se colocar em primeiro lugar sempre na sua vida, tá bom? Outro erro que eu percebo que muitas mulheres cometem, que isso afeta a sua saúde, é a questão de você se alimentar mal. Se você é uma pessoa, se você é um ser humano, que você se alimenta mal, você come qualquer coisa, fast food, enfim, você não filtra aquilo que você vai comer, você vai ter um problema de saúde. E a sua região íntima vai responder a esse problema de saúde. Não só as mulheres, gente, mas o homem também. Então é fundamental que você sempre busque se alimentar de uma forma saudável, que você busque sempre comer coisas saudáveis na sua vida, porque se você não dá valor na sua vida, ninguém vai. E eu preciso te falar isso, porque muitas vezes você se preocupa com coisas que não são importantes. E você deve se preocupar mais com a sua saúde, porque a vida é uma só e ela passa muito rápido. Aí depois você chega no final da sua vida e você tá com muitos problemas de saúde. Por quê? Porque você passou a vida inteira se alimentando super mal.
você comeu muita besteira, você comeu comidas muito gordurosas, você, enfim, você sabe muito bem aqui o que é se alimentar mal, né? Eu não preciso falar pra você. Então é fundamental que você sempre busque manter uma alimentação saudável, se você puder comer bastante frutas, legumes, evitar refrigerantes, açúcares. E recentemente, assim, recentemente, gente, eu tomei uma decisão que foi cortar mais ainda o açúcar da minha vida, porque eu sou o tipo de pessoa que quando eu consumo açúcar, eu quero consumir mais açúcar. Então, se eu como um doce, eu quero comer mais doce ainda. E isso me faz muito mal. Então, eu decidi cortar o açúcar, assim, gradativamente. Eu parei de comer açúcar, assim, 50%. Parei de colocar açúcar no chá também, que eu tinha costume de colocar açúcar no chá e eu parei de fazer isso. Vou tomar chá sem açúcar, porque o açúcar, de fato, ele não é tão amiga nossa assim quanto a gente acha ou pensa. O açúcar faz muito mal para nossa saúde. Claro que a gente precisa de energia e tudo mais, mas eu acredito que você não precisa ficar comendo tanto doce assim todo dia, todo final de semana. A não ser que você queira, isso seja uma decisão sua de alma, de espírito, tudo bem, você faz o que você quiser da sua vida. Mas eu acredito que a nossa alimentação é 50% da nossa saúde, como um todo, tá? Bom, então outro erro aqui que eu vejo muitas mulheres cometendo em relação à saúde íntima, gente, é a questão de você defecar e você não tomar banho. Isso é muito sério, porque quando a gente defeca, a gente. Nossa, gente, eu acho que eu vi um macaquinho. Socorro. Tomara que seja um macaquinho. Gente, os animais são abençoados, eu não posso ver um animal, eu fico maluca. Mas eu acho que era um macaquinho mesmo. Mas enfim, gente, eu acho que era um macaquinho mesmo. Mas enfim, vamos focar aqui, né? Então, como eu tava falando com vocês, sempre quando você for ao banheiro e você for defecar, você tem que tomar banho depois. Por quê? Porque quando você defeca e você limpa a sua região anal com papel higiênico normal, as fezes da defecação ainda fica ali na sua região íntima não, na sua região anal. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é questão de saúde. Muitas pessoas, por incrível que pareça, morrem por isso. Então, se você tiver um problema de saúde e você vai ao banheiro e você defeca e você não lava a sua região anal depois que você defecou, essas bactérias podem ir para sua região íntima e você pode ter um problema pior de saúde, mais grave. Então, a nossa saúde, gente, ela começa muito nos pequenos detalhes ali na nossa vida todo dia. Dependendo se for algo assim, não errado, né? Mas se a gente comete um erro durante muitos anos da nossa vida, a gente vai pagar um crédito por isso, uns juros, né? Então, sempre quando você for ao banheiro e você defeca, você tem que tomar banho logo em seguida, tá bom? E se possível, você precisa usar sabonete íntimo, porque o sabonete íntimo vai remover as bactérias da sua região anal e da sua região íntima. Se você lava só com água, é possível que ainda exista uma bactéria viva ali na sua região anal ou na sua região íntima. Isso serve, gente, para o ser humano, para as crianças principalmente. Se você tem filho pequeno, você precisa falar com seu filho ou com sua filha pequena, enfim, adolescente, que ele precisa ir no banheiro tomar banho. Porque, gente, as bactérias das fezes ficam na bundinha e você tem que eliminar essas bactérias. Então imagina, você tem uma criança, o seu filho, a sua filha defeca e você deixa a sua criança lá com a bunda suja de fezes. Não com a bunda suja de fezes, mas quando a criança defeca no banheiro, ela precisa tomar banho depois. Para quê? Porque as bactérias das fezes ficam na região anal da criança, não só da criança, mas da mulher, do homem e do adolescente. Então é fundamental que todas as vezes quando você for ao banheiro, você tome banho e principalmente você use sabonete íntimos para você remover essas bactérias. E isso é uma pequena atitude que vai fazer muita diferença na sua saúde e principalmente você vai economizar muito mais dinheiro, principalmente tempo, e você vai ganhar vida e saúde. Então, às vezes, uma pequena atitude é capaz de fazer com que a gente ganhe muita saúde lá na frente, principalmente quando a gente vai ficando mais velha e os seus filhos, enfim, as pessoas que você conhece, que você ama, por favor, compartilhe isso com eles, porque é super importante. Então, ó, não se esqueça, todas as vezes que você for ao banheiro e você for defecar, você tem que tomar banho imediatamente, porque as bactérias das fezes ficam na sua região anal. E essas bactérias podem ir para sua região íntima e você tem um problema muito mais grave de saúde, tá bom? Bom, outra dica
super importante que eu quero compartilhar com vocês, que faz muita diferença na nossa saúde, do nosso corpo humano, pra gente viver mais feliz, pra gente viver sem doenças, né? É a questão de que você usa lâmina com muita frequência. Gente, a lâmina não é higiênico você usar. Por quê? Porque quando você usa lâmina, você tem que automaticamente, depois que você usar a lâmina, você tem que limpar a lâmina. Se você não limpa a lâmina, quando você for usar de novo, aquelas bactérias ficaram na lâmina e ficou resto de células mortas ali. Aí você vai usando a sua região íntima, você tá incentivando e estimulando que a sua região íntima tenha bactérias. Então, não é questão, às vezes, de você usar lâmina na sua região íntima. É de você usar a lâmina com frequência. E além de você usar a lâmina com frequência, você não limpa a lâmina depois. Então, quando você for usar a lâmina, você tem que limpar, higienizar a lâmina, remover as células mortas, os pelos que ficam lá encravados. E aí, depois você usa e joga fora. O que eu percebo que muitas pessoas fazem, os brasileiros, né? Não todas as pessoas, mas grande maioria. Elas usam uma lâmina, aí não limpa a lâmina, né? Tira superficialmente os pelos, porque você tem que limpar com uma escova de dente, bem fina e bem pequena. Aí depois que você pegou a lâmina, você tá removendo esses pelos com uma escova, você não pode guardar no banheiro. Por quê? Porque a lâmina é alumínio e o banheiro é úmido. Então no banheiro tem o ar tende a ter fungos ali. E se você tiver a lâmina exposta no seu banheiro, você vai estar puxando, a lâmina vai estar puxando, gente, bactérias para a lâmina. Aí você pega e usa na sua região íntima. Não vai ser uma coisa muito legal, sabe? Porque você vai ter uma tendência a ter uma região íntima com muito fungos. Aí depois vai acontecer um problema mais sério de saúde com você e você vai ter que gastar mais dinheiro com consultas em médicos. E às vezes eu falando assim, parece assim que eu tô exagerando, né? Mas não é exagero, gente. Teve uma mulher na Inglaterra que ela foi usar lâmina e ela passou essa lâmina em cima de uma verruga, né? Na virilha dela. O que aconteceu? Existia uma bactéria ali na lâmina e essa mulher, ela teve a perna inteira comida por uma bactéria. Por quê? Porque ela passou a lâmina em cima de uma verruga na virilha e sangrou muito. E entrou em contato com o sangue dela, então uma bactéria surgiu ali e ela teve a perna toda comida. Eu tenho isso publicado, tá? Isso foi uma reportagem lá na Inglaterra. Eu tenho lá no meu Facebook publicado. Eu vou deixar aqui também na descrição, se vocês ainda acham que eu estou mentindo ou inventando. Vou provar pra vocês que isso é muito sério. Eu vou deixar aqui na descrição falando sobre isso, tá? Então, gente, a questão não é você usar a lâmina. É você usar a lâmina de uma forma inadequada. Se você vai usar lâmina, você usa a lâmina na sua região íntima, caso você queira usar lâmina, tá? Porque a Raco tem um produto que se chama mousse depilatório, é o qual eu uso e é o qual produto eu confio. E é o produto que eu acredito que não traz um risco de saúde para nossa vida, além dele ser mais higiênico, né? Então, a lâmina, todas as vezes que você for usar, você usa a lâmina e você tem a obrigação de remover aqueles pelos. Por quê? Porque se você não remove aqueles pelos, quando você for usar na sua região íntima, você tá trazendo células mortas para sua região íntima, tá? Então, fique atento, porque isso é um ato de higiene que faz toda a diferença. E não guarde lâmina no banheiro, tá? Porque o banheiro é úmido. Então, se você dá descarga, por exemplo, de tampa aberta, o ar da privada vai coisar, né? Vai voar aquele ar ali pelo banheiro. E se tiver com uma lâmina exposta, você tem uma tendência a usar essa lâmina e você colocar várias bactérias na sua região íntima. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Porque esse ato faz toda a diferença. Bom, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é a 9, tá? A nona dica que eu quero compartilhar com vocês, a última dica. É a questão, gente, de que todas as vezes quando você for tomar banho e você terminar você desligou o chuveiro, a primeira parte do seu corpo que você tem que secar é a sua região íntima. Por quê? Porque se você pega a toalha e você seca o seu corpo inteiro, a toalha já ficou molhada. Aí quando você vai secar a sua região íntima, a toalha já toda ensopada. E é fundamental que quando você sai do banho,
você limpe primeiro a sua região íntima, tanto o homem, quanto a mulher, quanto a criança, quanto o adolescente, tá? Então, todas as vezes, quando você for desligar o chuveiro e você for sair do seu banho, você limpa primeiro, você seca primeiro sempre a sua região íntima e depois você seca o resto do seu corpo. Por quê? Porque quando você for secar a sua região íntima, a toalha vai estar limpa e seca. E ela não vai estar ensopada. Então, pensa, você saiu do banheiro, aí você seca o seu corpo inteiro, a toalha já vai estar molhada, aí depois você seca a região íntima? Não, tá errado. Quando você for terminar de tomar banho, você primeiro pega a toalha, seca e seca primeiro a sua região íntima e depois você seca o seu corpo inteiro, tá? Bom, eu acredito que talvez tenha algumas dicas que eu falei aqui que você já faz, que você pratica, tem outras que pode ser que não, mas pode ter certeza que esses hábitos vai fazer muita diferença na sua vida e eu tenho certeza absoluta que você vai economizar muito mais dinheiro, você vai ganhar muito mais saúde, porque é isso que importa, é você ter saúde nessa vida e principalmente isso vai fazer com que você não perca a vida e principalmente que você tenha uma vida mais feliz sempre. Então, eu acredito muito que a nossa felicidade ela está muito relacionada com os nossos hábitos, com aquilo que a gente faz todos os dias na nossa vida, ok? Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição a reportagem que eu vi da moça, da lâmina. Claro, gente, que isso é um caso raro, mas eu tenho certeza que você não quer pagar pra ver, né? Então, é importante que você... É melhor você prevenir do que remediar. Então, foque sempre na sua prevenção, foque sempre na sua saúde. E é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau! Gente, eu tô com rinite hoje. Olhem meu nariz. Eu tô espirrando o dia inteiro. O dia inteiro eu tô espirrando. Eu tô espirrando o dia inteiro. Meu nariz tá super vermelho. E agora eu vou desligar e eu vou pra casa de chinelo e de meia. Vou colocar esse vídeo pra carregar no YouTube e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau. Ó, tem que tomar cuidado com espinho, tá? Tem que tomar cuidado com espinho. Ó, essa árvore é cheia de espinho. Olha o que eu não faço por vocês pra gravar esses vídeos, esses conteúdos. Ah, gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Gente, eu me sinto muito youtuber falando isso, sério. E eu não sou youtuber. Eu sou empreendedora. Mas eu me sinto muito youtuber, muito blogueira quando eu falo isso. Mas é sério, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo e você ficar por dentro de todos esses vídeos desse desafio, tá bom? Um beijo. Gente, espero que não tenha ninguém me olhando, porque senão eu vou ficar brava. Um beijo pra vocês e eu te encontro no meu próximo vídeo. Tchau!